E agora a minha pergunta. Na fatologia, página 12, eu não sei se você já falou, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a abertura de precedentes evolutivos. É porque abre precedentes, né? É um fato que mostrou que é possível ser feito alguma coisa. Às vezes é um fato inédito, às vezes é um fato que às vezes é inédito para você, não é para as outras pessoas, mas para você mostrou que é possível tomar um posicionamento diferente. Tá? Então, por exemplo, a gente tem até um cosmograma aqui também de uma moça lá de Israel, porque lá é obrigatório a questão da pessoa se alistar para ir para a guerra. E ela não vai. Então, ela já fundou um grupo, já existe um grupo inclusive, ela foi presa, ficou presa 21 dias, porque é obrigatório. E ela formou um grupo, eu não quero ir para a greve, eu não quero ir matar pessoas, eu não concordo com isso. Então, mostra que é possível se posicionar diferente da média das pessoas. Então, esse é um exemplo. É objeção de consciência, como fala. Então, isso é um exemplo que a gente está falando, mas existem outros. Então, pode ser inédito para o grupo todo da sociedade. Então, a primeira vez que uma pessoa põe uma posição diferente. Ou então, para a gente nunca passou pela nossa cabeça aquela situação. Nunca pensou que poderíamos agir de uma forma diferente. Aí vem alguém e age. E a gente chega para a gente, nossa, mas isso foi mais correto. Essa postura da pessoa realmente é mais cosmoética do que eu agiria. Opa, como que é isso? Deixa eu pensar. Então, por que eu não ajo assim também? Então, vai te levar a pensar. Então, abrir um precedente. Mostra que é possível se agir diferente. Ir no contrafluxo. É o que a gente está fazendo, né? A gente está indo no contrafluxo da sociedade. A gente está mostrando que é possível estudar, falar de parapsiquismo de uma forma técnica, de uma forma profissional, com a questão da descrenciologia. Nós somos pioneiros nesse sentido. Estamos mostrando que é possível se ter uma vida normal, como dizem, ter o trabalho, ter a profissão, e ainda está mexendo com parapsiquismo, mexendo com energia, e fazendo tudo que é feito, fazendo trabalho voluntário. Então, está mostrando, está abrindo precedentes, mostrando que é possível. Obrigada, Adriana. Ultimamente tenho insônia à noite, sinto energia estranha que me deixa inquieto, com muita ansiedade. Não consigo pregar os olhos e me reviro na cama. No dia seguinte me sinto indisposto e improdutivo. Isso poderia ser assédio? O que o senhor pode me aconselhar? Olha, insônia é um processo difícil, é muita gente que tem insônia. É preciso ver a causa da sua insônia. Primeira coisa é essa. Às vezes pode ser assédio. Mas o assédio principal das insônias, em geral, é da própria pessoa. Então, a primeira coisa que eu recomendo a você é você fazer bastante exercício físico. Porque, possivelmente, você não está fazendo o necessário. Se você fizer, só aquele cansaço natural que exige repouso já vai dar vontade de dormir. Isso é muito importante. Outra coisa séria. Observe a temperatura do quarto que você vai dormir. O ideal é colocar na base de 19, 20 graus Celsius. Vê se você tem aparelho lá que coloca isso. Se está muito quente, a pessoa não dorme. E outra coisa, se às vezes, lá fora, por exemplo, agora está 22 graus, aqui dentro está 23. Então, isso varia demais. Às vezes, a diferença é de 10 graus. Entre dentro e fora, a favor ou contra, ou vice-versa. Então, é necessário ver no seu caso qual é, de fato, a causa dessa insônia. Tá certo? Agora, não esqueça, exercício físico ajuda demais. Professora Adriana, ainda há pouco a senhora comentou sobre a inveja sobre pessoas que são bem-sucedidas. No caso, quando criticamos um indivíduo bem-sucedido, como o Ike Batista, enfatizando que a sua riqueza é uma afronta aos menos favorecidos, isso é um sinal pessoal de inveja de nossa parte? Poderia comentar? Cada um tem que analisar. O que a gente falou da inveja não é a questão, a gente tem que ter heterocrítica cosmoética. Então, a gente pode criticar as pessoas, independente dela ter sucesso ou não, sucesso intrafísico ou não, e avaliar que existem situações realmente que são afrontas, mas não é só ele. A gente até colocou na infantilização social também, que uma das coisas que a gente mostra que a imaturidade da sociedade atual é ter essas grandes, imensas fortunas ao lado de pessoas sem um mínimo para sobreviver. Então, isso é criticável, sim, por que não?
Tá certo? Mas é só não é só a pessoa em si, é o modelo todo. Então, o que a gente está falando da inveja é aquela pessoa que vê um exemplo positivo, cosmoético, e ela, às vezes, ela não consegue enxergar. Por estar cega pela inveja, ou por seja o que for, mais patológico, ela não quer enxergar. Então, ela vai fingir que não vê, ou então vai querer desmerecer esse fruto do exemplo. Mas é para dar um exemplo cosmoético. E ter uma fortuna não quer dizer que seja um exemplo cosmoético. Adriana, na tecnologia, a última linha da tecnologia, eu queria que você explicasse dentro do teu contexto, é a técnica da heterocrítica cosmoética. É, mais ou menos o que eu já respondi, né, para aquela... Não respondi, porque aquela moça que falou, né, a questão. A heterocrítica cosmoética, porque a gente está observando o exemplo dos outros, a gente tem que ter heterocrítica, né, porque nem tudo é correto. E eu estava até separando material para cá, e um dos materiais que eu achei era a história de uma indiana, que ela fez... Na época lá, ela acusou a questão do dote, que o dote é proibido, e parece que tinham batido na família dela, ela ficou famosa, apareceu na internet e tal. E aí eu fui procurar ver como é que está essa situação hoje. Hoje, já estão dizendo, não sei se é verdade ou não, que ela seria uma farsa, que na verdade era uma mentira, então tem uma polêmica. Então, a gente tem que ter heterocrítica, né, nos exemplos. Nas pessoas que são exemplares, a gente pode ter que ter heterocrítica também, cosmoética. Não é aceitar tudo, é verificar o que está correto, como é que está o andamento da situação, o que tem de verbação. Então, eu acho que isso que é importante. Não esquecer a questão da heterocrítica. Porque esses dias também foi falando que a heterocrítica, vocês parece que falou um pouco disso, ela ajuda a autocrítica. Sim, mas a autocrítica é importantíssima, né? Mas a heterocrítica ajuda ela dá instrumentos para a autocrítica. Mas até porque, eu falo isso naquele verbete heterocríticofilia, né? Intelectual. A heterocrítica a gente tem que observar, a gente recebe a heterocrítica e vai fazer. Aí entra a autocrítica. Isso procede ou não procede? Pode ser que procede totalmente, pode proceder em parte ou pode não proceder nada. Mas a gente tem que receber e fazer a avaliação, aí entrou a autocrítica. Mas tem outra coisa também, quando você faz heterocrítica do outro, você também reforça a tua autocrítica também. Ah, sim, entendi, sim, você está observando, né? A gente faz crítica o tempo todo, a gente está vendo e a gente está criando pareceres. A questão é não congelar esses pareceres, é estar reatualizando esses pareceres. Porque a gente fazer autocrítica se torna mais difícil, às vezes a gente esconde as coisas. Mas quando se vê faz uma heterocrítica, se usa aquilo para a tua autocrítica, porque você não enxergou também aquela autocrítica tua, você enxergou através da heterocrítica. Esses dias falaram algo assim. A heterocrítica ajuda na sua autocrítica também, né? Se você começa a criticar, e tem o extremo, né? Tem aquele outro verbete que eu fiz também, que é a hipercriticidade à crítica. A pessoa também que critica tudo o tempo todo e com uma questão muito extrema, isso também está errado. Aí já foi para a hipercriticidade à crítica, né? Eu uso essas duas palavras para dizer isso. Então, a pessoa ela começa a ser tão crítica com tudo, que ela perde a criticidade, porque ela perdeu a medida, faltou autocrítica. Então, eu acho que a autocrítica entra aí. A gente faz a crítica do outro, mas atenta à nossa crítica. Por que eu estou observando como é que está isso? É uma crítica, eu tenho emoção nessa crítica ou não? Está racional? Então, você vai o tempo todo jogando. Acho que talvez seja isso que você esteja perguntando, né? Tem duas coisas, de você fazer a heterocrítica e receber a heterocrítica. Então, acho que talvez as duas coisas ajudem. É lógico, se não fizer coisa exagerada, né? O cara que faz heterocrítica lá toda hora. As duas coisas andam juntas, tem um binômio, autocrítica e heterocrítica.